Fala, meu povo da opinião esportiva! Tivemos Grande Prêmio do Brasil ontem, né, no domingo, porém a gente ainda não tinha gravado o vídeo da Libertadores, então eu optei por gravar o vídeo da Liberta, porque era mais simples de fazer, sem edição e tudo mais. Depois fazer o vídeo da Fórmula 1, que tem todos os slides, bem bonitinho e tudo mais. Então, esse vídeo está programado para sair na segunda-feira de manhã, porque segunda-feira à noite temos o nosso resumo semanal. Né? Então vamos falar aqui do Grande Prêmio do Brasil, que finalmente chegou em Interlagos. Né? Interlagos que você decidiu o campeonato 5 vezes na Fórmula 1, né? 2005, 2006 com Alonso, 7 com Raikkonen, 8 com Hamilton, 9 Button e a sexta vez com Vettel em 2012. Já falado 5, mas foi 5 vezes seguidas, mais a do Vettel ali. Né? E que esse ano, mais uma vez, chegou com o campeonato já decidido, mas com muita coisa ainda em disputa. Vamos começar com um fato curioso, né? Que foi essa escuridão total nos treinos de sexta-feira. Me lembrou muito o pódio de 2008, que foi um pódio noturno por conta da chuva e tudo mais. Né? Aí você vê o Massa ganhou aquela prova, com o Alonso e o Raikkonen no pódio ali junto com ele. 2016, né, também foi um pódio noturno, mas a imagem não ficou tão boa como essa, que consegue ver os refletores, né, iluminando os pilotos do pódio. Vamos para o sábado, né, falar do qualifying, mas antes, porque no sábado tivemos corrida sprint, tivemos o qualifying da corrida sprint, mas no treino livre, o Esteban Ocon bateu no muro após colidir com o Alonso, né, ele acabou ficando de fora, acho que foi, se não me engano, isso não foi no treino livre, foi no Q1 da corrida sprint, né? No fim eu consegui ver a corrida sprint, né? Porque a final da Libertadores foi às 5 horas da tarde, então não deu para ver os dois eventos certinho. Mas o errado ali, na minha opinião, foi o Alonso, né? E o Ocon que ele não quis perder a volta e acabou perdendo o carro. Né? Basicamente eram duas opções, ou ele perdia a volta. No fim ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a volta e o carro. Mas então, não aconteceu muita coisa na corrida sprint, tá? Foi basicamente o Max em primeiro, com o Norris em segundo e o Pérez em terceiro, mas a corrida em si foi uma corrida boa, tá? Cheia de ultrapassagens, mas, como que eu vou dizer, com nada assim diferente pra gente trazer aqui no vídeo, falar. É uma corrida que você tem que assistir, basicamente, mas ela não teve nada anormal, excepcional, fora a quantidade absurda de ultrapassagem. Temos corridas normais que não tem isso, né? Mas Interlagos é outro nível. E ficou assim, né, a classificação. Max Verstappen em primeiro, Norris em segundo, com Pérez em terceiro, né? Russell em quarto, Leclerc em quinto, Tsunoda em sexto, Hamilton em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, numa briga muito boa de assistir com o Daniel Ricciardo. Oscar Piastri em décimo, Alonso 11º, Stroll 12º, Aston Martin não se acertou durante os treinos da corrida da sprint, né? O carro não funcionou no sábado. O curioso é que funcionou na sexta, que era a classificação, e funcionou hoje na corrida. Ontem, desculpa. Eu tô gravando esse vídeo no domingo para ir ao ar na segunda, né? Para não ficar muito perto dos vídeos da Libertadores. Basicamente por conta disso. Então, por isso que às vezes vocês vão me falar hoje, né, mesmo que o vídeo saindo na segunda-feira. Pierre Gasly em 13º, Esteban Ocon em 14º, Albon 15º, Magnussen 16º, Guan Yu Zhou 17º, Nico Hülkenberg 18º, Bottas 19º e Logan Sargent em 20º. E aí esse fato foi um fato curioso, né? Que aconteceu durante a semana. A ideia de mesclar as fotos surgiu depois que eu vi um Insta do Felipe Giafone, ele brincando com isso. E aí eu notei a semelhança e tudo mais, resolvi trazer aqui para vocês. Inclusive, acho que não foi nem o Giafone que fez. Eu vi no perfil do Giafone, mas ele estava, acho que, repostando um perfil gringo ali, que tinha feito essa comparação. Porque o que acontece? A Ferrari fez esse design para Race Week, né, do Charles Leclerc correndo em meia mata. E o brasileiro, você conhece, sabe como é que é brasileiro, nós somos brasileiros, acredito eu. A não sei que tem alguém de fora, então deixa aqui nos comentários se você não é brasileiro, se você é português, ou se você é de outro país e entende e fala português. Mas a princípio eu vou partir do pressuposto que todo mundo aqui é brasileiro. Então, caíram em cima da Ferrari falando, e a famosa
praga de brasileiro, porque o que acontece? O Charles Leclerc não largou, ele deu problema na volta de apresentação. E aí, o sistema hidráulico dele falhou, ele acabou saindo e batendo, teve que abandonar, e aí tem uma foto de uma Ferrari na floresta em Interlagos. Então, basicamente, a zica do brasileiro funcionou para cima da Ferrari, né? E curioso, né? Porque quando se pensa em Brasil lá fora, é Amazônia e Cristo Redentor. E não tem Amazônia em São Paulo, é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então é algo bem curioso a visão que o gringo tem do brasileiro. E assim como a gente também não sabe aqui o que se passa, por exemplo, na Guiana Francesa, na Guiana e no Suriname, que são países que fazem divisa com o Brasil, né? Então imagina para os europeus saber o que se passa no Brasil. E sempre a gente sabe, só para ter esse contexto, para você entender que ainda tem aquele negócio de primeiro mundo, terceiro mundo, de tá muito longe, e isso mais, então é complicado a gente pedir para eles saberem certinho as coisas, mas as equipes têm dinheiro para fazer um bom estudo também, né? Então é uma passada de pano não passando pano, basicamente. Aí na largada, né, a gente teve a batida entre o Alex Albon e o Nico Hülkenberg. E não, a foto aqui no slide não está errada, porque dessa batida entre o Albon e o Hülkenberg, o Albon levou a pior, saiu rotopiando e acertou o Kevin Magnussen, que era o colega de equipe do Nico Hülkenberg. Né? Inclusive nessa foto, não consigo botar. Acho que. Deixa eu ver aqui se. Não dá para. Não dá para fazer aqui. Cancela. O que eu fiz, eu não sei nem se apareceu aqui para vocês, tá? Mas eu tentei usar o mouse aqui, alguma coisa, para mostrar que tem o carro do Albon acertando o Magnussen nessa foto. E aí foi fim de prova para os dois e bandeira vermelha. Inclusive sobrou detritos para o Ricciardo e para o Piastri. E se não fosse a bandeira vermelha, eles teriam abandonado a prova. Mas quando deu bandeira vermelha, eles conseguiram consertar os seus carros. E aí o duelo mais incrível da rodada, que foi Fernando Alonso e Sérgio Pérez, que saíram por voltas e voltas até a última volta, onde eles, por 0,053 segundos, o Alonso ganhou a corrida. Né? Foi bem parelho. E era, cada volta um ultrapassava, na volta seguinte o outro ultrapassava. A pressão que dava é que se a corrida tivesse mais uma volta, o Pérez passava. Se tivesse mais duas, o Alonso teria retomado essa volta. Porque eles estavam nessa trocação de posição. Né? Cada volta terminava com um deles terceiro. Né? E para o Pérez é muito importante, porque o Pérez quer ser vice-campeão do mundo, partindo do pressuposto que o Max foi campeão lá no Qatar. Agora sim. E com o Alonso no pódio, né? Eu não consegui achar a imagem do Alonso, né, dessa corrida, essa imagem que vocês estão vendo, acho que é do Canadá, é de algum outro GP aí da temporada, porque o Alonso, todas as corridas, ele dá o champanhe para os seus mecânicos. E isso é algo que é nostálgico, por assim dizer. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 nos anos 2000. Eu não sei quando vocês começaram a acompanhar. E se vocês podem ver que eu sou jovem, né? Basicamente, então eu era criança nos anos 2000. Eu nasci em 2000, no ano 2000 mesmo. Só para ficar bem claro, né? Mas eu vejo Fórmula 1 desde que eu me entendo por gente. Então eu tenho flashes da temporada de 2004, né? Mas a minha memória mais forte mesmo é da temporada de 2006 e 2007. Foi a primeira temporada que eu acompanhei, sabendo o que estava acontecendo, sabendo quem estava liderando no campeonato. Né? Então, eu tinha 6 para 7 anos quando eu comecei a ver Fórmula 1, hoje eu tô com 23. Então, fazia isso. Então, eu trouxe aqui Schumacher, essa imagem dos anos 90 do Schumacher. Mas ele continuou fazendo. E temos uma foto do próprio Lewis Hamilton, que parou de fazer isso, mas fazia no início da carreira, porque era uma tradição os pilotos do pódio dar o champanhe para as suas equipes. Eu não sei dizer com precisão quando isso acabou, certo? Mas a nova geração não faz isso, tanto que o Alonso é da velha geração, né? O Alonso, para você ter uma noção, o Alonso tem de carreira o que o Oscar Piastri tem de idade.
Piastri nasceu no ano que o Alonso estreou na Fórmula 1, né? Para se ter uma noção aí da quanto tempo o Alonso está correndo, né? E o Alonso é o que ele voltou a fazer isso, né? A verdade é essa, ele parou. Eu não lembro dele fazendo isso na Ferrari, então eu vou pressupor que isso acabou ali por volta do início da década passada. Mas quando ele voltou para a Alpine, ele voltou a fazer isso em todos os pódios. Ele deu o champanhe para os seus mecânicos. Até agora só ele, tá? Nenhum outro, eu não vi nenhum outro piloto fazendo isso. Eu espero que seja uma tradição que seja retomada, porque era muito legal. Claro, às vezes quebrava, inclusive esse ano eu acho que já quebrou, se eu não me engano. Mas, só para vocês verem, que o Hamilton também, por exemplo, no início da carreira fazia, parou de fazer, assim como o próprio Alonso parou, mas voltou. O Hamilton podia voltar, né? Ele tá no pódio aí, quem sabe. Acho que os mecânicos da Mercedes, ainda mais que são alemães, e vocês sabem que a fama que o alemão tem, iam gostar bastante. Vamos lá. Max Verstappen, 52 vitórias na carreira, tornando o quarto, isoladamente, o quarto maior vencedor. Numa categoria de 72, não, 73 anos, 74 temporadas, e o Max Verstappen é o quarto maior vencedor. Pensa num nome da Fórmula 1 antiga, por exemplo, Senna, Prost, Mansell, Stewart, Lauda, Fangio, Ascari, Jim Clark, todas essas lendas têm menos vitórias que o Max Verstappen. O Prost tem 51, né? Ele acabou de passar o Prost, empatou. Inclusive tem um vídeo, todas as corridas, vitórias do Prost. Todas as 51 vitórias do Prost e do Max Verstappen. Obviamente não vai ter Interlagos, porque Interlagos é a vitória 52, né? Basicamente. Então, ele só tá atrás de 3 lendas do automobilismo. Acho que dá pra dizer assim. São lendas, né? O Max é uma lenda já. Mas que são eles. Lewis Hamilton, com 103 vitórias, o maior vencedor da história, seguido de Michael Schumacher, com 91, e Sebastian Vettel, com 53. Tá. O Max, se vencer em Vegas, empata com o Vettel. Se vencer em Vegas e Abu Dhabi, ele termina o ano como o terceiro maior vencedor da história. Ele começou o ano como o sexto. Ele vai ter passado em uma única temporada Senna, Prost e Vettel. Na mesma temporada. Então, é absurdo o que esses pilotos estão fazendo. O que o Max está fazendo. O Hamilton ainda é o único em atividade, né, com 103, mas está há 2 anos, completou hoje 2 anos. A última vitória dele foi o Grande Prêmio do Brasil de 21. Terminou zerado em 22 e provavelmente terminará zerado em 2023 também. Vamos lá. Max Verstappen, 17 vitórias na temporada, recorde absoluto. O recorde anterior era de 15, ou seja, já tem 2 vitórias a mais que o recorde anterior. E ele quebrou um recorde que durava 71 anos na categoria, né, que é o de vitórias em porcentagem. O Alberto Ascari venceu 75% do campeonato de 1952. E era algo que muitos diziam que era impossível de se quebrar. Não porque o Ascari era fora da curva, mas porque o campeonato na época tinha 9 etapas. Então vencer 7 era 75%. Hoje o campeonato tem 22 corridas. Antes era 16. E quando passou para 16, todo mundo achava que era difícil. Mansell dominou o campeonato e não fez isso. Schumacher dominou o campeonato e não fez isso. Senna, Prost. Piquet geralmente ganhava mais em pontuação, né? O Piquet não era um piloto que vencia tantas provas, né? Era mais contido, assim como o Prost por muito tempo foi, mesmo assim o Prost terminou com 51 vitórias. E Schumacher, Vettel, Hamilton, ninguém conseguiu fazer isso e o Max conseguiu. As suas 17 vitórias correspondem a 77,27% do campeonato. Contando já Las Vegas e Abu Dhabi, se ele perder, ele vai terminar com 77,27%.
Então, ele só pode aumentar mais ainda e deixar mais difícil para o próximo recorde, que talvez ele quebre ano que vem, porque o regulamento é o mesmo. Né? Talvez ele melhore e não perca as 3 corridas que perdeu esse ano. Mas é surreal o que o Max Verstappen está fazendo. Se você não gosta do Max Verstappen, sinto muito. É a mesma coisa para quem não gostava do Hamilton e não aproveitou o Hamilton quebrando recordes. Mas o bom, entre aspas, digamos assim, é que quem gostava do Hamilton não gosta do Max, quem gosta do Max não gostava do Hamilton. Então, meio que cada um teve a sua chance, conseguiu ver, né, a história sendo contada, basicamente. Não quer dizer que o Max vai passar o número do Hamilton, mas se seguir nessa toada, ele vai se tornar o maior piloto da história da Fórmula 1. E é muito legal a gente saber que o top 3 da Fórmula 1 correu junto. Né? O Hamilton enfrentou o Schumacher e depois o Verstappen enfrentou o Hamilton. O Vettel, que está ali entre eles, correu contra os 3. O Prost correu contra o Schumacher, o Senna correu contra o Prost e contra o Schumacher. Né? O Fangio, coitado, ficou isolado. Mas o Fangio correu com o Alberto Ascari, também é outra lenda. Então, acho que é muito legal ver o Verstappen quebrando recordes. É o que eu falei na semana passada. Esta é uma das melhores temporadas da Fórmula 1. Né? Se você gosta de briga por título, de briga por título, até a última prova de título disputado, essa temporada foi 21. Não é essa. Essa temporada foi 21. E aí 21 foi a melhor temporada de todas. Agora, se você gosta de ver recordes sendo quebrado, a história sendo escrita, porque os recordes estão sendo quebrados, tem um piloto fantástico, é 23. E eu repito o que eu falei semana passada. Não importa a sua opinião sobre os critérios de qual temporada é melhor, o que significa uma temporada perfeita para você, o Max Verstappen foi o campeão dela. Porque em disputa é 21, não tenho o que dizer. Né? Só tinha acontecido em 74, 74 não foi tão televisionado. E me desculpa, Glenn Regazzoni, mas não está no mesmo nível que uma disputa entre Verstappen e Hamilton. Talvez se fosse Fittipaldi e Lauda, né, que foi o ano seguinte, que foi a disputa de 75, poderia te falar alguma coisa, mas não tem como. Não, você pode dizer, e 84? 84 é interessante. Né? 84 é a primeira vez que 4 pilotos chegam com 84, não, desculpa, 84 que é meio ponto de diferença. 86, que a gente tem pela primeira vez na história 4 pilotos chegando à penúltima etapa com chance de título. Ou 2010, que é a primeira vez que 5 pilotos chegam com chance de título. E 4 chegam na última etapa. A temporada em que mais pilotos chegaram com chance de ganhar o título foi em 2010. A Fórmula 1 tem temporadas fantásticas. É fato. Né? E acho que é por isso que essas temporadas elas são tão fantásticas, porque elas são raras. Em 74 edições, você quer dominância, você vai ter a Williams de 92, vai ter o Schumacher nos anos 2000. Sequência, né? O Schumacher foi em sequência, mas mesmo assim, 2001, 2002 e 2004, são 3 temporadas só. 2000 e 2003 foi uma temporadas disputadas. Você vai ter o Max esse ano, né, que não teve disputa nenhuma. O Max foi campeão na primeira etapa, basicamente. Né? O Pérez, se não me engano, o Pérez chegou a empatar em pontos na segunda etapa, mas a partir da terceira é que a gente sabia que o Max era campeão do mundo, porque o Pérez não ia ter ritmo. Mas então, cara, é fantástico o que o Max Verstappen vem fazendo, os recordes que esse cara vem quebrando. E ele vai sair desse regulamento com certeza com 5 títulos mundiais. E aí troca o regulamento e aí a gente não sabe o que vai acontecer. O recorde é 7, né? Schumacher e Hamilton tem 7. Só que ele sai desse regulamento. É muito complicado uma equipe acertar 3 regulamentos seguidos. 2 até consegue. Porém, a Red Bull tá no primeiro regulamento que ela domina, né? O primeiro título do Max Verstappen no regulamento antigo era da Mercedes. Então, talvez eles consigam acertar em sequência 2 regulamentos. Da última vez a Red Bull não conseguiu, né? Com o Sebastian Vettel. O Vettel, no regulamento de 5 anos, o Vettel ganhou 4 títulos. O primeiro ano foi pro Button. Mas
Eu acho que 5 títulos ele consegue. Certeza não dá para falar, porque vai que o Pérez se ilumina e rouba um desses títulos. Mas a chance de ele terminar ser pentacampeão em 25 é muito grande, tá? Muito grande mesmo, por ser o mesmo regulamento. 26 aqui, as cartas serão embaralhadas novamente. Vamos ver como é que ficou a corrida do Brasil, né? Max Verstappen em primeiro, fez 25 pontos. Lando Norris em segundo com a volta mais rápida, 19 pontos. E Alonso fechou o pódio com 15 pontos. Pérez fez 12 pontos. Stroll 10. Carlos Sainz 8. Pierre Gasly 6. Lewis Hamilton 4. Yuki Tsunoda 2. E o Esteban Ocon 1. E o Ocon tomou volta. O Verstappen. Só 9 pilotos não terminaram fizeram todas as voltas. Aí tomaram uma volta e não pontuaram. Sargent, Hülkenberg e Ricciardo. 2 voltas tomou o Piastri e abandonaram o George Russell, que começou a ser passado por todo mundo, até que a gente falou, recolhe, que a gente não tem como recuperar essas posições, então vamos guardar equipamento para Las Vegas. Bottas também e o Guan Zhou, mesma coisa, não tinham como conseguir. Magnussen e Albon que se bateram, e o Leclerc que nem largou, porque teve aquele problema que a gente já falou durante a volta de apresentação. Classificação de pilotos: Max Verstappen, tricampeão do mundo, 524 pontos. Sérgio Pérez, vice-líder com 258. E basta chegar na frente de Lewis Hamilton em Las Vegas. Pérez ser vice-campeão com antecedência e garantir o seu lugar na Red Bull ano que vem, porque tem aquela cláusula contratual que se ele perde o vice, ele perde a vaga. A cláusula contratual, que não é oficial, mas se fala muito no paddock, e é basicamente o mundo inteiro sabe dessa cláusula, mesmo ela sendo uma cláusula não oficial, né, secreta, mas vazou. Alguém tinha essa informação e soltou. Se é verdade ou não, a gente não sabe também. Eu nem comentei do Alonso Red Bull, porque aquilo lá claramente não é sério, né? Então, ao menos que só daqui a um mês cravo, mas aparentemente não é para ser levado a sério aquela informação. Norris, 195 pontos. Carlos Sainz, 192. Charles Leclerc, 170. George Russell, 156. Oscar Piastri, 37. Stroll, 63. E Gasly, 62. Ocon, 46. Albon, 27. Tsunoda, 13. Bottas, 10. Hülkenberg, 9. Ricciardo e Guan Yu Zhou, 6. Kevin Magnussen, 3. Leo Lawson, 2. Logan Sargent, 1. E Nick DeVries, o único piloto que não pontuou e não pontuará porque não está mais no grid da Fórmula 1. Ricciardo chegou em 13º e a AlphaTauri pontuou com o Tsunoda. Né? Ricciardo quase pontuou na sprint. Classificação de construtores: Red Bull 782 pontos, ex-campeã. Mercedes 382, seguido da Ferrari com 362. McLaren 282, a briga pelo visto está boa, 20 pontos, hein? Mercedes e Ferrari. Aston Martin 261, Alpine 108, Williams 28, AlphaTauri 21, Alfa Romeo 16 e Haas, lanterninha com 12 pontos. A recorde da Red Bull, né? A Red Bull empatou com a Mercedes em 19 vitórias no ano. Lembrando que ainda faltam 2 provas, né? E a Mercedes naquele ano perdeu 2 provas. Perdeu na Malásia com o Ricciardo, e que era a Red Bull, e em Espanha com o Max Verstappen. A Red Bull até esse ano perdeu uma, que foi com a vitória do Carlos Sainz em Marina Bay, Singapura. E é claro, né, se mantém o que eu trouxe na última corrida, que é o melhor carro em porcentagem de pontos na história de aproveitamento é um MP4 4 com 93,75% de pontos, não, desculpa, de vitórias. 93,75% de vitórias aproveitadas em 1988. Né? E a Red Bull tem, note que tem um asterisco ali, se ganhar Vegas e Abu Dhabi, ela terá 95,45. E aí o RB19 vai ser o maior carro da história. Falamos do MP44, o que é falado do MP44 desde 1988, o RB19 vai bater. Então é muita coisa. É muita coisa. Acho que a única coisa que o Max Verstappen não quebrou esse ano foi o de campeão mais antecipado. Que ainda é, proporcionalmente falando, que ainda é o Schumacher. Em 2000 e... agora não lembro se 2001 ou 2002. Mas tem no vídeo que eu trago aqui para vocês. É o único que eu acho que esse recorde tinha que ter ganho. Acho que era em Monza. Ele tinha que ter ganhado
todas as provas. Acho que mesmo se ele ganhasse todas as provas, não batia pelo fato do Pérez estar muito bem. Então acho que foi 2001, talvez. Foi 2001, porque o Rubinho não tinha um carro tão dominante. O Rubinho não estava tão bem na Ferrari. Então, o único recorde que não foi quebrado esse ano. E esse aqui ainda não foi, mas porque tem que ganhar as duas provas, né? Se perder uma delas, já não bate no P44 e fica. Ah, a Alfeta e a Ferrari de 50, do Ascari, proporcionalmente, também perderam só uma prova, né? A Indy 500, que optaram por não disputar, mas pelo número de provas e tudo mais por isso. Porque se você nota, é uma derrota, né? A Alfeta perdeu a Indy em 50, perdeu em Indianápolis. A Ferrari em 52 perdeu em Indianápolis. A McLaren perdeu apenas em Monza em 88 e a Red Bull perdeu apenas em Singapura. Mas por fato de ter mais corridas a disputar, por conta disso, né, a Red Bull vai se perpetuar como a maior equipe, o maior carro de todos os tempos. E é uma fábrica de energéticos, né? Muita gente fica irritada com isso. Próxima corrida, Vegas, dia 19 de novembro, domingo, às 3 horas da manhã. Ah, mas eu ouvi desde o início do ano que a corrida de Vegas ia ser a única corrida do calendário realizada num sábado. Sim, a corrida é no sábado, dia 18 de novembro. Só que o que acontece? Um negocinho chamado fuso horário. Las Vegas está para lá do Brasil, né? Então, em Las Vegas, essa corrida acontece no sábado, dia 18. Mas para nós, brasileiros, acontece no domingo, às 3 horas da manhã, no dia 19 de novembro. É como se fosse uma corrida na Ásia, tá? A ideia foi essa. Para passar na Europa, no mesmo horário que passam as corridas asiáticas. Porque Las Vegas é uma corrida que, não digo tem, porque a gente teve duas provas lá que aconteceram no período diurno, mas é muito mais legal. Las Vegas é uma cidade que funciona melhor à noite. No quesito história, no quesito marketing, no quesito que você lembra de Las Vegas, a sua imagem de Vegas vem muito da noite de Las Vegas, não do dia de Las Vegas. Então, essa corrida acontecerá de noite. Mas para o europeu, ficaria uma corrida segunda-feira, na madrugada de segunda, os caras tendo que trabalhar no dia seguinte. Então, por isso que a corrida é no sábado. Mas para nós, essa corrida acontece no domingo por conta do funcionário, assim como para os europeus, para os asiáticos, é só para os americanos, tá? E os canadenses, obviamente, que essa corrida acontece no sábado, tá? Então, é isso. Acho que é isso que a gente tem para hoje. O vídeo ficou um pouco longo, né? Porque a gente destrinchou o quão impactante está sendo essa vitória do Max, esse campeonato do Max Verstappen. Algo que a gente já conversou semana passada, a gente vai só reforçando a cada semana, ele não para de vencer. Então, Opinião GP volta daqui a 2 semanas para a gente falar de Las Vegas. Tem vídeos aqui no canal para você ver de vários esportes. A gente fala de muitos esportes. E, principalmente, toda semana no Resenha Semanal, a gente cobre o logo do canal, que é futebol americano, basquete, futebol tradicional e Fórmula 1. E a gente tem pontualmente outros esportes. A gente vai ter outros esportes nessa segunda, que tivemos títulos importantes e tudo mais. Então, hoje, de noite, sem horário definido, né? Não tem horário, eu não consigo até hoje definir um horário para vocês, porque depende muito do que aconteceu. Eu vou captando notícias ao longo do dia e às vezes demora mais para ser preenchido o programa. Mas siga a gente nas redes sociais, que lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. E aqui no YouTube, quando eu tô gravando isso, tá faltando 1 inscrito pra gente chegar a 200. Eu espero que quando esse vídeo esteja lançado no ar, a gente já tenha chegado. Mas se não chegou, se inscreva no canal, se torne esse inscrito 200. E se já tem 200 inscritos, ajude. Seja um dos primeiros novos inscritos para chegarmos a 300. Então é isso. Muito obrigado e falou!